Tá, agora, pode ir. Ok? Bem, evangélico é aquele que se dedica ou entende e foi alcançado pela mensagem do Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas, portanto, de modo mais geral, evangélico é aquele que compreendeu, assimilou e vive de acordo com as boas notícias ou o entendimento novo de seguir a vida conforme o ensino do próprio Evangelho. Eu sou evangélico nesse sentido porque eu abraço os ensinos do Evangelho, eu assumo e eu concordo com os ensinos do Evangelho conforme registrados e transcritos no Novo e no Antigo Testamento. É bem verdade que o termo hoje evangélico se tornou uma coisa muito banalizada, uma coisa muito, às vezes, com sentido um tanto vazio e perdido. Portanto, alguns, além de evangélicos, costumam também se identificar de modo mais estrito senso com a sua confissão de fé. Então, nesse sentido, eu sou de fato evangélico, num sentido mais lato, e de uma forma mais estrita, eu sou um cristão reformado. Minha confissão de fé é presbiteriana, eu sou presbiteriano do Brasil, que agora no dia 12 de agosto completará 153 anos da vinda do missionário norte-americano ao Brasil. E sou chamado cristão protestante porque o conceito de fé que abraço, ele vem da linha do ensino dos protestantes ainda da Europa Central. Como protestante, eu quero relembrar o conceito de como os príncipes alemães eles afirmaram, não como um protesto no sentido de oposição, mas de afirmação. Protestar significa afirmar. Eles estavam num momento decisivo da fé, então eles tiveram que se reunir e dizer ao rei da Alemanha, na época, dizendo o seguinte: o que nós cremos é isso que nós protestamos, que nós afirmamos como princípio de fé. Portanto, eles estavam pedindo que não fossem obrigados a seguir o antigo ritual de fé antes de existir a reforma protestante iniciada por Martinho Lutero. Sou, então, dessa forma protestante, sou da linhagem calvinista, porque nós aderimos à exposição de fé de um homem piedoso no passado chamado João Calvino, que labutou na cidade de Genebra, na Europa continental, e lá, naquela cidade, ele reformou todos os princípios de fé à luz das Escrituras, como erudito que era, conhecedor das Escrituras do grego, do hebraico, do latim, e esse conceito de fé se espalhou pela Europa. Um dos refugiados da perseguição religiosa vindo da Escócia, chamado John Knox, refugiou-se em Genebra por 2 anos. Lá ele repensou todo o seu conceito de fé e voltou para a Escócia, onde iniciou a reforma protestante na Escócia. Lá na Escócia, esse pregador John Knox iniciou o presbiterianismo, que é o governo da igreja reformada dirigido por presbíteros. Esse movimento presbiterianismo, ele veio da Escócia para os Estados Unidos e dos Estados Unidos chegou ao Brasil. Então hoje sou evangélico porque creio no Evangelho, sou protestante porque afirmo e protesto e confirmo as verdades das Escrituras, sou calvinista porque creio no entendimento de fé tal como exposto pelo nosso irmão João Calvino, que era um cristão comprometido com a Bíblia. Sou presbiteriano porque venho da linha dos que creram a partir do presbiterianismo na Escócia e vindo ao Brasil, aqui através dos Estados Unidos. Bem, mas antes de tudo, a partir pondo de lado os rótulos, eu preciso me entender como cristão. E como cristão, eu tenho que ser de fato um seguidor dos ensinos de Cristo. Não adianta me abrigar em cima de rótulos se eu não de fato seguir a Cristo, porque é a razão de ser de todo o ensino de fé. E, portanto, o se entender cristão significa assumir as verdades que Cristo nos ensinou para tomar a nossa cruz, segui-lo,
para crer nele para então ter vida, porque ele é a verdade e a vida, crer que ele é o único caminho, entender que quem crê nele tem a vida eterna, são princípios básicos da compreensão cristã, que os irmãos cristãos, protestantes, calvinistas, presbiterianos assumem em 5 princípios básicos: em crer somente nas Escrituras como única fonte de verdade de Deus para o homem, em crer somente na fé como único meio para a salvação, porque pela graça sois salvos mediante a fé, em crer em apenas Cristo como o nosso único mediador entre Deus e os homens, como disse o apóstolo São Paulo escrevendo a Timóteo, crer somente na graça, porque é pela graça então que somos salvos. Isso não vem de obras para que ninguém se glorie, não é mérito nenhum em ser salvo, é graça do Senhor. Não há ninguém que possa alcançar a salvação por esforço próprio, nem por obras, nem por sacrifícios de fé, mas crendo somente em Cristo. Então somente em Cristo e somente a fé em Cristo, conhecida nas Escrituras, somente as Escrituras, e tudo isso nos redunda para o último ponto: somente glória a Deus, o único que deve receber toda a glória, porque ele mesmo diz: a minha glória não darei a outro. Portanto, nesses pilares, se definir como cristão, se entende por assumir esses pilares, então eu sou cristão. Eu entendo que a Bíblia é a única fonte de fé, eu creio em Cristo somente, e creio somente pela fé. Eu sei que recebo a graça da salvação de Cristo por graça dele, não por mérito meu, não tem qualidade minha nenhuma, e portanto tudo isso me leva a dar glória somente a Deus. Por isso eu sou cristão evangélico e sou o que sou. Obrigada.